Muito bem, quero compartilhar com vocês um único versículo, ou uma parte de um único versículo, que é o Salmo 23, no versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor. É sobre isso que eu quero falar com vocês. E o título da minha mensagem é este: se o Senhor é o meu pastor. E aí a gente vai rapidinho naquela tendência de completar: nada me faltará. Essa frase está absolutamente certa. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixa eu voltar nesse versículo daqui a pouco. Antes, porém, deixa eu explicar para vocês o que é essa figura do pastor naquela região da Palestina. Qual que era a função de um pastor? Notemos que na região da Palestina, no Antigo Testamento e nos tempos de Jesus, era uma profissão muito comum. Era uma profissão que inclusive era passada também de pai para filho. Então haviam castas de pastores de ovelhas. Esses pastores muito famosos tinham alguns aspectos comuns da sua atividade. O que fazia um pastor na época do Senhor Jesus Cristo? Protegia o rebanho, num primeiro momento. Primeira missão do pastor de ovelhas era proteger o rebanho. Proteger de quê? Proteger de predadores como os lobos, que queriam consumir um cordeirinho, consumir uma ovelhinha. Então ele tinha que manter os lobos afastados. Dos ursos também. Os ursos também atacavam os rebanhos, os leões. Leão costuma gostar de cordeirinho, de ovelhinha. E também de ladrões, pessoas que iam roubar à noite os cordeirinhos, as ovelhinhas, e às vezes de dia também, dependendo do tamanho do pasto. Os pastores, no final do dia, cada um tinha um cercado com um cercado de mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouco, onde eles guardavam o seu rebanho, cada um o seu rebanho, dentro daquela parte ali. Uma outra função do pastor de ovelhas era conduzir o seu rebanho para os locais certos de se tomar água. Não era todo tipo de água que se podia beber, que se podia dar para as ovelhinhas. A água poderia estar estragada, estagnada, contaminada por alguma coisa, de alguma forma. Poderiam outros bichos perigosos estarem tomando água no momento de se levar as ovelhinhas. Então eles tinham que ter conhecimento de onde haveria água boa e lugar seguro para saciar a sede das ovelhinhas. Eles também cuidavam da saúde das ovelhas. Eles evitavam que as ovelhinhas adoecessem. Quem já criou ovelhas sabe que elas são muito frágeis, susceptíveis à doença. Eu criei algumas ovelhas durante algum tempo. A gente precisa colocar um estrado para elas dormirem. Elas não podem dormir em contato direto com o chão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde. E quando a ovelha se machuca, precisa sarar, precisa curar. Fazer os curativos, limpar. De repente, vermes, bichinhos, parasitas que grudam no corpo, tem que limpar, cuidar. E também separar os rebanhos. De vez em quando, meus irmãos, os rebanhos se misturavam. Era uma coisa de doido. Misturava o rebanho de um com o rebanho de outro. Dava uma briga danada, não entre as ovelhas, entre os donos. Porque aí diziam: essa ovelha é minha. Claro que era dele, a que eu era mais gordinha, mais saudável, né? O outro dizia: não, essa é minha. E aí haviam assim até agressões físicas por conta disso. Então os pastores tinham que saber qual era o seu rebanho e também contar o rebanho. O rebanho era contado todos os dias no final de cada dia para se saber se não havia ficado nenhuma fora do aprisco. Por isso Jesus vai usar lá adiante aquela ilustração de que o bom pastor, vendo que uma ovelha ficou faltando, ele deixa no lugar seguro as 99 e vai buscar aquela que havia desaparecido. Então ele conta quantas ovelhas tem de manhã, libera as ovelhas, depois as conta novamente à tarde para ver se não estava faltando nenhuma. Jesus se declarou um pastor. Essa é uma figura que ele usa com muita propriedade e ele faz questão de usar. Em João 10:11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso está
em João, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11. Então, Jesus, ele se declarou pastor das pessoas que o seguiam. E ele diz isso sem vacilação: eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus também tem essa característica que os pastores tinham, os pastores das ovelhas animaizinhos, aqueles bichinhos fofinhos, gostosinhos. Jesus tinha a mesma característica e buscava constantemente juntar o seu rebanho. Veja Marcos 6,34, que diz o seguinte: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Como que Jesus mantém o seu rebanho junto? Ensinando. O rebanho de Jesus não é um rebanho de animais irracionais, é de pessoas que pensam, de pessoas que refletem. E essas pessoas, como eu disse lá a respeito das crianças, essas pessoas precisam ter informação para que depois elas possam comparar e tomar as melhores decisões. Jesus também sempre demonstrou a característica de conduzir, de guardar, de defender o seu rebanho. Isso aparece em Lucas 12:32. Jesus, consolando o seu rebanho, ele dizia: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então essa é a promessa que Jesus faz às suas ovelhas, ao seu rebanho. Então ele conduz, ele guarda, ele defende e ele promete uma coisa segura para essas ovelhas no final da sua carreira. Jesus também tem a característica de levar a pastagens as suas ovelhas rumo à salvação, as pastagens da salvação. Isso aparece em João 10:9, que diz: eu sou a porta, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quando Jesus se refere desta forma, se colocando como a porta, ele se compara àquela porta do aprisco, daquele cercado que eu falei para vocês, onde as ovelhas ficavam. Então, ele, como a porta do aprisco, as ovelhas passam, as ovelhas voltam e tem segurança. Jesus eleva a esta figura de linguagem a questão da salvação, que nos remete para toda a eternidade. Uma outra coisa muito interessante com relação ao pastor Jesus é que cada ovelha do seu pasto, embora seja um rebanho, como todos nós que estamos aqui hoje, somos denominados por Jesus como o seu rebanho, né? Mas embora sejamos um grupo, Jesus nos conhece individualmente pelo próprio nome. Jesus chama você pelo teu nome. Você não é só um bichinho de uma manada muito grande que passa despercebida no meio de todos, não. Ele chama você pelo nome. Isso aparece em João 10:3. João 10:3 diz o seguinte: para este o porteiro abre. Lembra aquela questão do aprisco que eu falei, que tem a portinha de entrada e saída, né? Então, para aquela ovelha que pertence àquele rebanho, o pastor, o porteiro, abre a portinha para que a ovelha entre. E Jesus diz: para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Este chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Tinha um caseiro lá da propriedade que eu tinha, não tenho mais. Ele chamava as ovelhas pelo nome. Eu achava muito engraçado os nomes que ele havia dado. Uma chamava Velhona, outra era Gordinha. E era interessante que aí eu ia brincar com as ovelhas. Era uma propriedade que eu havia adquirido já com as ovelhas, né? Então eu chegava lá e ficava Gordinha, Velhona, não acontecia nada. Aí o caseiro ia lá, Gordinha, Velhona, elas vinham correndo para perto dele. Então a ovelha conhecia a voz de quem as pastoreava. Jesus diz isso também, que ele sabe o seu nome, e quando ele chama pelo seu nome, você responde. É isso que ele está dizendo. Então, quando as ovelhas estão dispersas e todas entram e uma está mais demorada, ele chama aquela pelo nome e diz o nome dela e ela vem correndo e entra. Ou quando é hora de sair
de sair da acomodação, de sair para enfrentar a vida mesmo, né? De vez em quando nós não temos essa vontade. Hoje eu não queria nem levantar da cama. Seria bom que tudo se acabasse. Nesse momento, Jesus está ali do lado de fora do aprisco, esperando que todos nós enfrentemos o mundo onde nós estamos, e Jesus então nos chama pelo nome, para que nós saiamos e cumpramos a nossa missão. Então Jesus tem essas características. Se somos de fato ovelhas desse pastor, nós deveríamos considerar algumas coisas. Quando nós somos encontrados pelo pastor, e mesmo pelo pastor Jesus, não garante que nós estejamos seguros. É preciso que nós façamos parte efetiva desse rebanho de Jesus. Em João 10,16, Jesus diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, daquele cercado onde todas as ovelhas estão guardadinhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, a intenção de Jesus é chamar as pessoas que lhe pertencem e que estão fora desse aprisco, desse cercado, para que elas passem a fazer parte do grupo. Então veja, se nós nos identificamos como ovelhas, entre aspas, não basta somente o fato de nós nos identificarmos como ovelha, se não fizermos parte do rebanho necessariamente. E a igreja em si, ela é esta comunidade. A igreja em si é este aprisco. A igreja em si é este grande cercado onde as ovelhas passam algum tempo dentro, sendo cuidadas, sendo curadas, sendo tratadas, para depois voltar, ser pulverizado na sociedade, no mundo, para lidar com as próprias coisas. A igreja é uma comunidade fora da qual há apenas ameaças de perdição e morte. Então veja, quando uma pessoa diz, eu não preciso da igreja, eu sozinho sou igreja, é a mesmíssima coisa que um galho de árvore no chão dizer, eu sou árvore. Não, ele não é árvore, ele é galho. Para ser árvore, o galho precisa estar ligado ao tronco, juntamente com os demais galhos e os outros atributos que uma árvore tem. Da mesma forma, as ovelhas de Jesus, elas precisam estar neste aprisco, porque fora deste aprisco, a exemplo do que eu falei lá das crianças, nós somos o tempo todo assediados, constantemente, o tempo todo, todos os dias, o dia todo, com informações que se chocam com as orientações do reino de Deus. Então nós somos ensinados e quase somos forçados a acreditar, e alguns de nós passamos a acreditar em conceitos humanos temporários, que não estão afinados com o reino de Deus, com o Evangelho. Nós deixamos de observar e seguir a referência máxima e única, que é a palavra do nosso Deus, para seguirmos o conceito limitado, temporário de pessoas que se apresentam como referência e bagunça toda a nossa vida. Isso vai aí pela questão dos gêneros, pelas ideologias, isso aparece aí pelos conceitos de formação de famílias alternativas, assuntos absolutamente estranhos à palavra de Deus. Então, fora do mundo, o que a pessoa aprende? Aprende que não tem problema nenhum usar droga, não tem problema nenhum a beber bebida alcoólica, não tem problema nenhum fumar, não tem problema nenhum se prostituir, não tem problema nenhum viver uma vida de promiscuidade, não tem problema nenhum adulterar. Até a turma brinca, né? Fala assim, não pode cobiçar a mulher do próximo quando o próximo está próximo. Não, qualquer tipo de cobiça é pecado, e qualquer pecado leva ao inferno. Qualquer pecado, e o que é pecado? É qualquer coisa que se choque com a palavra de Deus. Me disseram assim, olha, fora da igreja eu posso fazer meu culto. Eu duvido muito. Isso não é possível. Isso não é possível.
Não é possível porque se você vai a uma festa de casamento, aí você está lá na hora da festa, aí está lá a equipe do Felipe Drummer tocando na festa. Você é capaz de chegar lá para o cantor e falar assim para o cantor: você não vai fazer a oração? É possível isso? É possível você chegar num show que a prefeitura coloca ali na praça para divertir as pessoas, você chegar lá para o artista e dizer assim: você não vai fazer a abertura do seu show lendo um trecho da palavra de Deus? Então não se convença e nem tente me convencer de que é possível fazer culto fora da igreja. E culto é dever, é obrigação do ser humano. É para isso que Deus nos fez, para cultuá-lo em primeiro lugar e depois as outras coisas. Então, meus queridos, quando eu coloco o tema da minha mensagem nesta perspectiva, e eu digo: se Deus é o meu pastor, e eu coloco reticências, é porque na Bíblia os pastores de ovelhas, eles são frequentemente usados como uma forma de linguagem para representar a liderança religiosa e espiritual. Jesus é chamado de o bom pastor, e a imagem do pastor é usada em muitas outras passagens para representar o cuidado, a proteção que Deus oferece ao seu povo. Eu tenho que concluir então, meditando sobre esse tema, que eu não posso, não é razoável que eu chame o Senhor de meu pastor se eu não vivo como ovelha dele. Eu já vi plaquinhas com esse versículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nos lugares mais absurdos que vocês puderem imaginar, em celas de presídios, onde ficam os presos. Eu já vi plaquinhas lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o sujeito está preso lá porque cometeu um crime. Eu já vi plaquinha: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, em boteco, inclusive no boteco que servia pinga para o meu pai, onde eu fui uma vez dizer para o dono do boteco: por favor, não sirva mais bebida para o meu pai. Eu pago para você por mês o que ele estiver consumindo de bebida, e você não fornece a bebida, você vai ganhar 2 vezes. E não teve jeito. Meu pai destruiu a nossa família por causa do álcool. E ele não nasceu dependente de álcool. Ele começou com: deixa eu dar um biquinho aí, e deu um golinho no copo de alguém, para logo depois ele ter o seu próprio copo, para logo depois ele começar a consumir algumas garrafas, para depois ele destruir a família que Deus colocou para ele cuidar. Então essa plaquinha: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma heresia na vida de muita gente. Eu não posso chamar Jesus de meu pastor, e nem posso dizer que o Senhor é o meu pastor se eu não vivo como ovelha de Jesus. Não é razoável que eu diga: o Senhor é o meu pastor, se eu não ando por onde Jesus manda, se os lugares que eu frequento não são os lugares onde Jesus queria que eu estivesse. Portanto, não queira estar onde Jesus não quer que você esteja, porque se isso acontece, você não pode, nem eu poderia, dizer que o Senhor é o meu pastor. Eu não posso dizer: o Senhor é o meu pastor, se eu não obedeço Jesus. Porque quando o pastor me chama, eu ouço a sua voz e eu sigo, eu vou lá saber o que ele quer comigo. Não é? Assim como as ovelhas lá, a gordinha, a velhona, quando o funcionário as chamava, elas ouviam e iam até ele. Se eu não obedeço a voz de Jesus, não posso dizer que o Senhor é o meu pastor e que portanto nada me faltará. O Senhor não pode ser o meu pastor para que nada me falte, se eu não sou conduzido para o rebanho juntamente com outras ovelhas que têm o mesmo estilo de vida. O Senhor só é o meu pastor, o Senhor só pode ser o teu pastor quando eu ouço, ou quando você ouve a sua voz, quando eu e você seguimos Jesus, quando eu e você obedecemos Jesus, aí nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus quer ter você como ovelha. Ele quer sarar tuas feridas. Ele quer cuidar de você.
Não só de você, Ele quer fazer isso com a tua família. Ele quer sarar tua família, sarar os teus pais, sarar os teus filhos. Ele quer que você seja, juntamente com sua família, um grupo cuidado pelo próprio Deus, que vai conduzi-los por caminhos muito seguros. Jesus quer ter você como ovelha do seu pasto, e por isso Ele diz em Lucas 9:23. Em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. E por que Jesus diz isso? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, é uma luta diária nós seguirmos o Senhor Jesus, nós sermos ovelhas e nos reconhecermos como ovelhas de Jesus, porque as vozes contrárias que nos chamam também para seguirmos outros pastores por pastos não tão verdejantes, mas muito destrutivos, é muito forte. É muito forte. E às vezes nós temos a plena convicção de que seguir estes caminhos tortuosos e longe de Deus é a melhor decisão a ser tomada, porque estamos cegados pelo pecado, estamos intoxicados pelo pecado, estamos distantes, com os ouvidos cerrados, e não ouvimos direito a voz de Deus. Então nós precisamos constantemente negar o nosso próprio interesse, quando este interesse particular, pessoal, não está afinado com a voz, com o interesse, com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando você for realizar algum projeto para a tua vida, para a tua família, e você diz assim: este é o meu sonho, este é o meu desejo, se pergunte: mas este é o sonho, este é o desejo do Senhor Jesus para você e para a tua família? Ou é só o teu desejo, ou é só a tua vontade? Isso é fundamental para você entender como é que você pode se designar como ovelha de Jesus, do rebanho de Jesus, ou não. Porque se você usar essa frase, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de forma inócua, sem sentido, você só está contando uma mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Entretanto, se você consegue se vencer, tomar a sua cruz, os seus problemas, as suas dificuldades, e mesmo assim seguir a Jesus, então você pode completar a frase que eu comecei nesta meditação com reticência. Eu comecei a meditação com o título que diz: se o Senhor é o meu pastor, e coloquei reticências para que você complete. Porque se de fato o Senhor é o teu pastor, você pode completar com o restante do versículo: nada te faltará. Isso é promessa. Isso é promessa bíblica. Então se aproprie disso e diga: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Você está disposto a repetir esta frase agora? Então vamos lá, Miguel. Se o Senhor é o meu pastor... Muito bem. Agora acho que até Jesus quase acreditou, hein? Eu acho que se a gente falar um pouco mais forte, Jesus vai ter convicção, vai dizer assim: olha lá o meu rebanho, que bonito, as ovelhas bonitas. Só não vou falar que tem ovelha gordinha aqui, bem saudável, porque as ovelhinhas não vão gostar, né? Mas ovelhas bonitas, bem cuidadas. Então vamos lá, juntos. Se... Olha que ensaio legal. Agora pela última vez, bem forte, que eu quero ver essas paredes estrondando. Até porque na live, depois que fica gravado, se vocês não falam muito alto, não sai lá. Aí as pessoas que vão ouvir de novo a pregação falam assim: esse pastor estava com conversa fiada. Então eu vou virar o microfone para vocês, e vocês vão dizer bem alto, para depois a live do sermão ficar bem bonitinho, tá bom? Se... Amém, glória a Deus, Deus abençoe tua vida.